Fala designer, tudo bem? Sou Bruno Moraes do canal Design Empreendedor e hoje vou trazer para vocês como fazer uma sombra profissional no Photoshop. Vem comigo! Então, estou abrindo aqui meu arquivo, né? Você pode ver que aqui no meu arquivo a gente tem o café, textura, a palavra café e o background aqui. Fumaça, tudo separado. Tá? Primeiro ponto que você tem que entender sobre luz e sombra, para fazer uma sombra, né? É entender a luz e a sombra da imagem. Você pode olhar que a xícara de café aqui, tanto o background, a luz está vindo de cima, da direita, e a sombra está vindo de baixo, tá vendo? Você tem que entender que sempre quando há uma luz, há uma sombra no sentido oposto. Então a luz está vindo de cima, da direita. Então a sombra vai vir de baixo, da esquerda. Se a luz viesse desse lado, da esquerda de cima, ela viria daqui, a sombra viria de baixo, da direita. Então é basicamente isso que funciona para funcionar uma sombra. Às vezes a gente pode até não entender muito bem isso, mas se a gente olha para uma imagem e a sombra, por exemplo, a luz está aqui, aí tem outro objeto e a luz está aqui, só que a sombra está aqui, você vai ver que tem algo errado na imagem. Você pode não identificar o que é, mas sua forma de olhar as coisas, ela entende que tem algo errado, tá? Então, você tem que levar sempre essa concepção. Luz de um lado, sombra do outro. Então, para fazer essa Drop Shadow, a gente vai clicar 2 vezes aqui no café. Clicando aqui no café, você vai ver que tem a ferramenta Sombra Projetada, ou se você quiser adicionar, tem aqui Sombra Projetada. Essa função de adicionar, ela veio a partir do, se eu não me engano, do CC 2018. Antigamente só tinha a ferramenta Sombra Projetada e não tinha mais como adicionar outras camadas, tá? Então, inicialmente, você vai clicar em Sombra Projetada. Tudo bem? Então aqui você vai ver que ele já criou uma sombrinha, basicamente aqui na posição da minha luz. Mas como é que você vê isso? Você clica aqui em cima do Sombra Projetada e aqui eu consigo mexer na angulação da minha sombra, onde tá. Eu vou botar mais ou menos aqui no oposto da minha iluminação. Tá vendo? E aqui agora eu vou mexer, né? Eu vou botar aqui multiplicação, na opacidade eu vou botar 26. Ok? Desculpa, vou botar 14%. Na distância eu vou botar 8. E no tamanho eu vou botar 8. Ok? Tudo bem, agora a gente já tem uma sombrinha aqui, já dá um pouquinho mais de profundidade. Se eu der o OK aqui, você vai ver que se eu tirar o efeito, apertar no olhinho aqui, ó, e colocar de novo, você já sente uma diferença em relação ao que você está vendo. Mas vamos tornar isso um pouquinho mais profissional ainda. Então a gente vai clicar aqui no Drop Shadow de novo, tá? Agora a gente vai adicionar uma nova sombra. A gente vai de novo em Sombra Projetada e clica nela novamente. Ou você pode excluir aqui. A partir da sombra que você criou, você vai, clica nesse maisinho. Ele vai criar uma nova sombra acima dela. É até melhor você fazer assim, que ele já pega as configurações da sua sombra anterior. Aí agora, você vai botar as configurações. Continua 14, com uma distância de 19 e um tamanho de 16. Você repara que a partir da outra sombra, eu fiz uma outra sombra por cima e ele deixou algo mais suave ali, como se fosse um efeito de sombra mais esfumaçada, né? Então, quanto mais sombra você fizer em relação a isso, você consegue mais esse toque, tá? E novamente eu vou adicionar outra sombra. Também clicando no maisinho sobre essa última sombra que eu fiz para puxar as configurações. Vou botar aqui na opacidade 26
Na distância, eu vou botar 38. E no tamanho, eu vou botar 46. Como você pode ver, essa é muito mais suave que as outras e ela dá essa difusão. Vamos dar o OK aqui e já sentir a diferença. Vamos clicar aqui no olhinho de efeito, a gente vai ver o antes e o depois. Antes, sem sombra, depois com a sombra, com 3 sombras difundidas, tá? Eu particularmente já gosto do resultado, mas, no entanto, como a peça é amarela, eu penso em reflexão também, não só na sombra, essa sombra preta eu acabo sentindo ela muito pesada na imagem, tá? Então a gente pode melhorar isso de algumas formas. Então na primeira sombra, que é aquela que a gente botou com essas configurações, na cor, eu vou colocar essa cor aqui, que é um marrom mais leve. Na segunda, eu vou botar essa outra cor de marrom, que é um pouco mais leve ainda, porque você concorda que a sombra que é perto do objeto, ela é mais escura que a sombra que é longe do objeto? Então, eu ajudo o Photoshop a pensar dessa forma, clareando um pouco esse marrom que eu escolhi. E nessa outra eu vou botar um marrom mais clarinho ainda. E dou um OK. Olha a diferença. Primeiro com a sombra toda preta e agora com a sombra mais amarelada, mais amarronzada. E eu gosto muito mais desse resultado porque aparenta ser algo muito mais natural, tá? Por ter a reflexão aqui da xícara. Se você ficou com alguma dúvida sobre a sombra projetada, pergunta aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, indica aqui pra gente nos comentários. E siga os vídeos, ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Valeu, pessoal! Tchau!